sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode
ti. Não é o meu lugar. Bom dia, pessoal. Estamos aqui com Mulher em Ação. Eu espero que o seu dia seja abençoado, que a sua semana seja abençoado e principalmente cheio da presença de Deus, tá? Nós estamos aqui ao vivo com esse programa. Eu gostaria de pedir um favor para você que está nos assistindo, que você venha compartilhar o link desse programa agora, compartilha com seus amigos, que você venha fazer os seus comentários e fazer as suas perguntas, porque hoje nós estamos aqui, nós vamos falar aqui com o nosso pastor e nós vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre saúde emocional. Porque a saúde emocional, ela comanda a nossa vida, né? Ela comanda a nossa vida. Com a saúde emocional, você consegue ter um bom relacionamento com os familiares, com as pessoas da igreja. Você consegue ter um bom relacionamento em todo lugar que você vai. Por isso, eu vou ler agora o versículo Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Está dizendo aqui, ó: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Você pode estar lá se consagrando, pode estar lá frequentando a igreja, você pode estar lá ao vivo e a cores, subindo o monte, descendo o monte, jejuando, fazendo o que você quiser. Mas se você não tiver o fruto desse Espírito, ó, tudo isso aí é em vão. Tudo isso é morto. Você vai ser só mais um religioso no meio de um monte de multidão. Então nós temos que pedir o Espírito Santo nos ensinar, nos ajudar a praticar esse fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é uma laranja, é uma mexerica, e os gomos dela são todos esses frutos aqui, ó. Todas essas virtudes que está falando aqui, que é amor, e alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu sei que é uma coisa difícil, porque nós carregamos uma carga genética e cultural e nós temos personalidades fortes, mas com a ajuda do Espírito Santo, buscando a verdade do Senhor, nós estaremos praticando esse fruto do Espírito. É difícil, mas não é impossível. Fica com o nosso programa. Hoje eu trouxe um convidado aqui especial, o pastor Roberto Rodrigues, que ele vai estar falando sobre isso, sobre saúde emocional. Pastor, a paz do Senhor, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Amém, a paz do Senhor, irmã Leila, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado por Deus, por estar aqui em nome de Jesus. Amém. Para tratarmos de um assunto tão relevante, tão importante e tão atual em nosso tempo, né, nesse século 21, haja vista que a própria ciência, a própria medicina afirma categoricamente que a doença do século chama-se depressão, né? E nós sabemos por A e mais B que a depressão, ela, dentro das suas definições, a depressão é uma doença da alma, não é? Então, que atinge principalmente a alma, a mente, não é? As emoções. Então, nós estamos aqui para falar um pouco, né, nesse espaço de tempo abençoado aqui nessa rádio Shalom, pela web, né, pela internet, para a gente falar desse assunto tão importante sobre saúde emocional, né? Porque saúde emocional não envolve só a esfera, né, a dimensão espiritual do ser humano, hipótese alguma, mas como a senhora bem frisou aqui, enfatizou, diz respeito também a todo o comportamento, né, do ser humano no seu local de trabalho, na escola, né, a sua capacidade de se relacionar com as pessoas, né? Então, é muito importante nós tratarmos esse assunto sobre saúde emocional, né? Daqui a pouquinho eu vou estar aí discorrendo, né, com esse assunto e lendo um pouco aqui da nossa conferência de saúde emocional que nós palestramos nas igrejas e que é de grande importância. Muito obrigado. Amém, de nada. Nós estamos aqui também com a nossa pastora Josi. Amém, glória a Deus. Bom dia, seja bem-vinda, pastora. Bom e aí, dia. pastora, nós vamos falar hoje sobre
saúde emocional, que é uma coisa muito difícil, né? Sim. Hoje nós estávamos vindo no trânsito. Sim. Para você ver como é difícil, irmãos. Só que a gente não pode ter vergonha de falar isso. Porque a Bíblia fala que quando você confessa um pecado, você alcança misericórdia. As pessoas preferem vender uma imagem hipócrita do que confessar o seu pecado. Que nem eu vou confessar o meu pecado agora. Nós estamos vindo aqui para a rádio o trânsito de São José dos Campos é muito diferente do trânsito que eu costumava vir. E por um determinado momento, eu senti uma vontade grande de xingar as pessoas que estavam na minha frente. Mas você serve um Deus. Você serve um Deus. E você tem que engolir aquilo. Porque as pessoas acham que quando a pessoa ela vai praticar esse domínio próprio, praticar essa mansidão no Espírito Santo, elas acham que ela vai anular a Leila. Entendeu? Vai anular a Leila. A Leila não existe mais, ela vai virar um robô na mão do Senhor. E é uma mentira isso daí. O domínio próprio, essa mansidão, é uma prática do dia a dia. É uma prática do dia a dia, como se você fizesse um exercício na academia. Se você está fazendo um exercício na academia, você está fazendo exercício para a perna, para o braço, automaticamente ela vai criando forma. Não é verdade? Se você para de fazer o exercício, o que acontece? Você volta a ter o corpo que você tinha antes. Ou talvez até pior. E a prática do Espírito, do fruto do Espírito, eu acredito que seja a mesma coisa. Você tem que todos os dias estar matando o seu velho homem. Às vezes você tem vontade de xingar uma pessoa, fazer alguma coisa, porque vem a nossa natureza humana, a nossa natureza adâmica, se levantando para operar. Só que aí vem o Espírito Santo de Deus com aquela voz suave e fala, opa, você não é mais a velha Leila, você é uma nova criatura e você carrega em mim o meu DNA. Então, o que acontece? Nós temos que estar lutando contra essa velha natureza, essa natureza adâmica de estar se levantando. E a gente tem que estar sempre pedindo graça para o Senhor. Não é verdade, pastor? É verdade, com certeza. Porque, fala para mim, pastor, você que é um homem de Deus, que você não vai mentir aqui pra gente. Fala a verdade, de vez em quando não dá uma vontade de fazer umas coisas assim da velha natureza? Aí você não vem e se controla? Sem Ou você dúvida. é um super-herói que atinge todos os frutos do Espírito? Não, com certeza não. Mas assim, devido a um entendimento, né? Porque eu acredito, irmã Leila, é o seguinte, queridos ouvintes dessa rádio, dessa programação. Nós precisamos exercitar os frutos do Espírito, né? Nós precisamos, no momento em que a nossa velha natureza, ela quer falar mais alto, ela quer sobressair, não é? E fazer coisas que fogem, né, do agrado de Deus e que vai nos auto-prejudicar, nesse momento, o Espírito Santo ele entra em ação. Nós que precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. O problema de muitos cristãos é que tem muitos cristãos que eles não entendem que a nossa velha natureza, ela jamais morre. Ela permanece dentro de nós. E a Bíblia diz que fazendo morrer, pois, a vossa natureza terrena. Então, o dia a dia, ele nos reserva o quê? Desafios, situações que vai nos levar, a nós sairmos do Espírito, sairmos das práticas dos frutos do Espírito. Então, nesse momento, nós precisamos o quê? Vigiar. Nós não podemos dar lugar, vazão, para que a nossa velha natureza venha sobressair e falar mais alto. Então, o que eu faço? Eu, no trânsito, por exemplo, já fui muito provado, não é? Mas, naquele momento, eu não entro naquele jogo, porque, na verdade, ali existe uma confusão que está em andamento. Eu até citei para a irmã Leila, para a pastora Josiane, um versículo da Bíblia que vale a pena citar aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, que diz o seguinte: porque Deus não é confusão. Então, tudo aquilo que vai me gerar confusão, eu não posso, em nome de Jesus, entrar no meio disso. Eu não posso me envolver com isso. E eu não posso ser, principalmente, o causador, o mentor dessa confusão.
haja vista que eu conheço a palavra de Deus. Então, irmã Leila, respondendo, eu não sou robô, mas, graças a Deus, eu tenho exercitado, né, os frutos do Espírito. Porque a Bíblia também diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os espíritos, né, malignos. Então, irmãos, nós precisamos vigiar nesse momento, em nome de Jesus, e permitir que o Espírito Santo venha controlar e dirigir as nossas vidas nesses momentos de desafio, né? Que as nossas emoções, elas realmente são provadas, né? Até o seu limite. E nesse momento, só o Espírito Santo mesmo para nos ajudar. Em nome de Jesus, pastora Josiane. Sim, porque todos nós somos provados, né? Nós vivemos na terra, a nossa alma, ela habita num corpo, né? Então, a provação, ela está a todo momento. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos, que nós nos levantamos da nossa cama, né? E agradecemos a Deus pelo nosso dia, por nós estarmos vivos, tudo já se considera uma provação. Ou seja, o inimigo, ele está a todo tempo querendo nos derrubar. A todo tempo, pastor, ele quer nos afligir. Sim. Você pode ser pastor, você pode ser missionário, você pode ser um membro, você pode ser qualquer pessoa. Ou seja, você está dentro de um corpo e habita numa terra. Então, quando nós estávamos vindo, o inimigo queria o quê? Tirar a nossa paz. Quis tirar o nosso foco. E o nosso foco é o quê? Está permanecente, 24 horas, ligados naquilo que o Senhor quer nos falar. Né? Senão, nós temos que brigar toda hora, a todo momento, porque a nossa vida, ela é constrangedora, ou seja, o Senhor falou que no mundo nós teremos aflição. E essa aflição é que nós temos todos os dias, né? Mas você é uma pastora, mas você é um pastor, você... Não, nós também sentimos, né, pastor? A fúria, nós também sentimos dor, nós também sentimos... Nós temos sentimentos. É importante dizer, o pastor Josiane e irmã Leila, que a palavra de Deus diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. Então, a Bíblia diz que a gente não pode colocar, né, o sol sobre a nossa ira. Então, irmãos, irai-vos e não pequeis significa o quê? Eu posso, como ser humano, é claro, é óbvio que isso a gente sente, a gente está sujeito a isso, a sentir ira. Mas o que eu não posso é deixar que a minha ira me leve a pecar. Então nós precisamos vigiar em nome de Jesus. Não compete a nós, né? Xingar, né? Gerar uma situação de confusão, de conflito, porque aí Deus não vai estar presente, irmãos. Deus não vai estar presente. Não pensa você que está ouvindo essa rádio, né? Você aí, vale até, eu vou até mandar um recado para você aí, que às vezes você fala assim, pastor, eu não tenho sangue de barata na minha veia. Exatamente, você não tem sangue de barata na sua veia, mas você tem que ter o sangue do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E vou lembrar também, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que o apóstolo Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que se amou, se entregou por si mesmo, por amor de mim. Amém. Então, irmã Leila, nós não podemos, em nome de Jesus, permitir, né, que a nossa ira nos leve a pecar. Em nome de Jesus. Ireis, amém? Mas não pequeis, né? Eu irei no trânsito, mas eu não pequei, viu, irmão? Já estou avisando vocês aí, viu? Glória a Deus. Zenaide, um beijo para você. Nilson Servo. Esse Nilson Servo, você é uma bênção, hein? Você sempre participa desse programa, traz versículos maravilhosos aqui, Salmo 116, 1 e 2, ama o Senhor porque Ele ouviu minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Amém, glória a Deus. Você é um homem de Deus, viu? Edson Souza, Adriana de Melo, Andy Shalom, Zenaide de novo, José Paulo Maforte, Cláudia, Rogério, a Ana Souza também sempre participa desse programa. Um beijo para você, Ana. Karina Santos Silva Gatti, que mais? Josi Galdino Moreno, Simone Lopes,
Ruth Guimarães, Sara Abreu, Joseli Barros, Valéria Fátima, Cristiana, um beijo pra você, nossa coach. Ó, Cris, lembra que eu falei, né? Quero você participando aqui, ó, sempre, toda semana no programa. Elaine Correia. Beijo, Ó, um beijo para vocês todas. Obrigado por vocês estarem participando. Pastor, vamos aqui ao nosso aprender a dominar nossas emoções é algo que precisa ser trabalhado dia a dia, que nós estávamos falando. Como que a gente faz para trabalhar isso dia a dia? Então, irmã Leila, o que nós... Porque as pessoas, eu percebo que às vezes as lideranças, elas pregam a verdade, mas elas falam assim, ó, não peque, mas elas não dão uma receita para a pessoa pecar. Receita que eu digo assim, elas não dão uma orientação, ela não explica a consequência do pecado. Ela só ordena, mas ela não ajuda a pessoa a praticar essa ordenança. Eu vejo isso como uma falha na casa do Senhor. É como se ela tivesse ditando as regras, mas ela não está dando orientação, não está ajudando, não tá explicando como que ela deve se portar, como que ela deve buscar em oração, como que ela deve buscar na palavra. Ela não dá uma receita, ela não dá um remédio, ela não ajuda o membro. Ela só ordena, mas ela não ajuda o membro. É igual falar assim, ó, não comete adultério, porque é pecado. É muito vago isso. Tem que falar assim, por quê que adultério é pecado? Por que eu não posso cometer o adultério? Quais as consequências que o adultério traz? Então eu não vejo isso dentro da liderança da casa do Senhor, entendeu? Ditam muitas regras, mas não ajudam os membros a praticarem essas regras. Então eu gostaria que o senhor nos ensinasse como que a gente deve fazer isso daí, para ter uma saúde mental no dia a dia, como que a gente deve buscar isso? Correto. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina, né, o quanto nós precisamos ter, não só, né, a nossa vida espiritual e a nossa saúde física ajustada de forma saudável com a palavra de Deus, mas também a nossa alma, né? Nós precisamos entender que a nossa alma, ela é a sede, né, das nossas emoções, sentimentos, desejos, vontades. E nós precisamos, em nome de Jesus, né, em oração, desejar, clamar, né, para que o Espírito Santo de Deus, somente o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, vai nos auxiliar, nos dar subsídios, né, de atitudes, de ações e reações, para que a gente possa usar o quê? Aí eu vou usar aqui o estudo da minha conferência de saúde emocional. Então nós precisamos usar as nossas emoções de forma inteligente. Por exemplo, antes de fazer a leitura aqui, de alguns passos, né, de que forma a gente pode usar nossas emoções de forma inteligente, eu gostaria de citar aqui, pastora Josiane, Romanos, capítulo 12, e no versículo 2 diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem cristãos que eles não estão experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas suas emoções, na sua alma. E com isso, esses cristãos, eles estão dando mau testemunho no trabalho, na escola, no seu dia a dia. Eles não conseguem ter um relacionamento saudável com os seus superiores, quer seja na escola, quer seja no trabalho, quer seja com seus pais, quer seja com a liderança cristã também, não é verdade? Então, tem pessoas também, deixa eu até abrir um parênteses aqui, como pastor, conhecedor de causa, não é? Há 27 anos pastoreando vidas, a igreja do Senhor Jesus, tem muitos cristãos que eles saem das igrejas, né, magoados, com ressentimentos, com os seus pastores, com os seus superiores, e eles saem de lá com essas causas irresolvidas nas suas emoções. Sabe o que vai acontecer? Automaticamente, esses cristãos, eles vão chegar com feridas na alma, no que diz respeito aos relacionamentos com os seus
superiores. E o que vai acontecer? Essas pessoas vão ter dificuldade de se relacionar, de aceitar a autoridade eclesiástica, que são as autoridades dos pastores em suas vidas. Então, deixa eu só frisar aqui, irmã Leila, em nome de Jesus, não é? Um dos assuntos que nós tratamos, a nossa conferência de saúde emocional nas igrejas, precisamos usar de forma inteligente nossas emoções. Definição de inteligência emocional é o uso inteligente das nossas emoções. Inteligência emocional pode ser intrapessoal, comigo mesmo, ou interpessoal, com as pessoas. Agora eu vou falar uma verdade aqui. E isso dentro da palavra de Deus, tá? O que acontece? Eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu não estou bem emocionalmente comigo mesmo, eu vou automaticamente agir com as pessoas dentro daquilo que eu sou dentro de mim. Então, se as minhas emoções são emoções de irritabilidade, né? São emoções carregadas, dificuldade de perdoar, rancor, né? Desejo de vingança. Está entendendo? O que acontece? Isso eu vou transmitir para as pessoas. Então, eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso, primeiro, ter saúde pessoal dentro de mim, para que eu possa também exercer saúde emocional nos meus relacionamentos, que é a saúde emocional, né? A inteligência emocional interpessoal com as pessoas. Então, veja bem, definindo na prática inteligência emocional, né? Foi o que a senhora falou, pastor, ensina, fala, explica. Então, vamos lá. Definindo na prática inteligência emocional é a capacidade de criar motivações para si próprio, de persistir num objetivo apesar dos desafios e adversidades, de controlar impulsos e saber guardar pela satisfação de seus desejos, de se manter em bom estado de espírito diante das lutas da vida, de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar. Isso aqui é maravilhoso. De não tomar decisões precipitadas em momentos de raiva e ressentimentos. Isso aqui define muito bem a questão, irmã Leila, que a senhora falou, não é? Das pressões psicológicas que nós sofremos no trânsito. Nada mais, nada menos pastora Josiane. São pressões psicológicas que o dia a dia, né, nos reserva, tá? E para terminar aqui, definindo na prática inteligência emocional, de ser empático e autoconfiante. Tem pessoas que ela não acredita nela mesma, né? Aí fica difícil, não é? A pessoa ela ter positividade, né? Ter confiança, né? Em outras pessoas, ter confiança no seu superior, quer seja na igreja, no trabalho, enfim, um professor de faculdade, né? Por quê? Porque a pessoa ela não confia nela mesma. Pessoas que têm inseguranças, incertezas, pessoas que não têm definições próprias, aquilo que ela é. Por exemplo, uma pergunta: quem eu sou realmente? Qual é a minha identidade existencial? Como é que eu me autodefino? Quem é o Roberto, ser humano? Porque antes de eu ser pastor, eu sou Roberto, ser humano. E tem pessoas que até elas pensam que pastor é super-homem. Pensa que pastora é mulher maravilha, não é? Não. Nós estamos sujeitos assim a falhas, a erros. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, nos autocobrar, nos autodesafiar. E essa autocobrança, irmã Leila, deve nos levar a cada dia a estar melhorando, aperfeiçoando, não é? O nosso eu interior, o nosso homem interior. Por exemplo, eu vou deixar aqui em nome de Jesus uma tarefa emocional para todos nós. Eu vou fazer isso também, e para todos os nossos ouvintes.
nós vamos meditar no Salmo 55. O Salmo 55 define muito bem o que nós estamos tratando aqui nessa manhã. O salmista Davi, muitos salmos de Davi foram desabafos emocionais da alma. A alma de Davi gritou, clamou por socorro divino, socorro espiritual, socorro emocional. O Salmo 55, ele retrata muito bem a situação de muitas pessoas que estão dentro das igrejas hoje. Elas vão à casa de Deus, elas vão à igreja, elas cultuam a Deus. Mas emocionalmente falando, o homem interior, que é a nossa identidade interior, muitas das vezes está ferida, está com traumas do passado, está com muitas dificuldades, não é? Emocionalmente falando. Então o salmista Davi, ali ele retrata muito bem que se o inimigo dele fosse alguém externamente falando, ele enfrentaria o inimigo e venceria, não é? Ele falou assim, ó, se o meu inimigo fosse fora de mim, eu mudaria para uma outra cidade, fugiria do meu inimigo, mas não era. E ali ele assume que o inimigo dele era o homem meu igual. Ele fala desse jeito. Íamos juntos com a multidão na casa de Deus. Olha aí, que coisa séria. Então, está cheio de pessoas dentro das igrejas, e eu digo aqui em nome de Jesus, sem medo de errar, com muita propriedade, no nome de Jesus, e com muita responsabilidade diante de Deus, em primeiro lugar, nessa rádio, para dizer o seguinte: tem muitas lideranças evangélicas, que elas não estão dando realmente os frutos, os resultados, que Deus até quer que elas estejam dando. Por quê? Porque as suas emoções, a sua alma está com feridas, está doente. E isso precisa o quê? De ser tratado em nome de Jesus. Então, irmã Leila, isso é muito sério. Pessoas até que elas estão com as suas motivações certas, estão desejosas de ser uma bênção na igreja. Mas, por causa da sua alma, por causa das suas emoções que estão enfermas, doentes, essas pessoas, elas não têm conseguido, no nome de Jesus, serem uma verdadeira bênção nas mãos de Deus, né? E isso Deus quer tratar, Deus quer mudar, no nome do Senhor Jesus, né? E aí o salmista Davi, eu vou dar até a receita aqui, qual foi, pastora Josiane? O próprio salmista Davi, no Salmo 55, ele disse o seguinte, mas ele assume em primeiro lugar, o processo da cura interior, da saúde emocional, irmã Leila, ela principia, primeiramente, a pessoa, ela tem que ter humildade, ela tem que assumir que ela está emocionalmente precisando de ser tratada, de ser curada, no nome de Jesus, não é? E depois o que acontece? Essa pessoa, ela vai dar uma abertura, né? Ela vai desejar que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua alma, sobre as suas emoções, e venha realizar o tratamento, a cura, não é, daquilo que for necessário. Aí o salmista Davi disse assim: mas orarei ao Deus vivo, de manhã, ao meio-dia e à tarde. Então o que ele quis dizer? Um dos segredos da gente ter saúde emocional é ter uma vida prática de comunhão com Deus. A oração, tem muitos cristãos que não entenderam. A oração não é só falar com Deus, não é simplesmente jogar palavras ao vento, palavras ao ar, não. Oração é ter um diálogo íntimo com Deus. É fazer o que está em Joel capítulo 2, versículo 12 em diante. Lá diz assim, Deus fala assim: agora mesmo, hoje, diz o Senhor, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Olha o coração aí, ó, é a alma. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando desse coração de carne que fica pulsando, né? Dentro do nosso peito, não.
a Bíblia está falando da nossa alma, das nossas emoções, da nossa mente, né? Dos nossos sentimentos, desejos e vontades. Então, nós precisamos o quê? Se converter de todo o nosso coração. Eu vou dizer aqui, irmã Leila, em nome de Jesus, em alto bom som. Vou repetir. Tem cristão que não se converteu nas suas emoções ainda. Por isso vive dando mau testemunho. Vive denegrindo a imagem do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque não permitiu, não é que Deus não quer, não permitiu que o Espírito Santo venha tratar com a sua alma, com as suas emoções. Casamentos cristãos estão sendo desfeitos, despedaçados. Famílias estão sendo destruídas. Por quê? Doenças da alma. Doença, ferida emocional não tratada. Porque falta humildade, falta reconhecer que precisa ser tratado. Pessoas que estão se escondendo atrás de máscaras emocionais. Estão sorrindo, falam que está tudo bem, mas nas quatro paredes, no convívio familiar, no convívio conjugal, no relacionamento com os filhos, no relacionamento familiar, existem doenças, feridas abertas, não é? Existem muitas situações que estão irresolvidas emocionalmente falando. Então, é necessário orar, mas orar de todo o coração em nome de Jesus. Jeremias 29:13, Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o coração. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, se converter nas nossas emoções, na nossa alma, no nome do Senhor Jesus. Sabe qual foi o principal problema, a principal dificuldade do apóstolo Pedro? Foi a alma dele. Quando Jesus falou para ele assim: olha, Pedro, quando tu te converteres. Por que Jesus falou isso? Para um apóstolo. Isso aqui é tremendo, isso aqui é maravilhoso. Jesus identificou o quê? Que na alma de Pedro havia o quê? Havia a necessidade de se converter, né? Porque espiritualmente falando, Pedro já tinha tomado a decisão, né? Ele já andava com Jesus. Pedro, o apóstolo Pedro, ele era de Jesus, ele andava com Jesus, ele conversava com Jesus. Mas emocionalmente falando, na alma de Pedro, por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Né? Ali revelou quem Pedro era emocionalmente falando. Né? Porque ali aflorou o quê? Sobressaiu da alma de Pedro o quê? Medo, insegurança. Não é? Por isso que ele negou Jesus 3 vezes. Quantos cristãos estão negando Jesus? Através das suas atitudes, ações e reações. Porque está num processo ainda de conversão na alma. E essa conversão gera maturidade. Por que hoje o pastor Roberto, né? Eu vou tirar o pastor aqui. Por que eu, Roberto, ser humano, no trânsito, não retruco, não tomo atitudes de revidar um provocamento no trânsito? Porque, graças a Deus, na minha alma, essa situação já está resolvida. Eu já tenho um autocontrole no nome de Jesus, porque eu permiti o Espírito Santo trabalhar esse lado da minha vida. Porque antes da minha conversão, irmã Leila, eu era extremamente agressivo. Como dizia aí no ditado popular, né, pastora Josiane? Eu não levava desaforo para casa. Antigamente, antes da minha conversão, era bateu, levou. Xingou, eu xingo mais. Me tratou mal, eu vou tratar mal também. Eu vou pagar com a mesma moeda. Só que a Bíblia diz diferente. O cristão, a Bíblia diz: se te derem pedra, devolvam pão. Não é? Se a Bíblia diz: se alguém te amaldiçoar, te perseguir, falando todo mal, mentindo contra vós, o que Jesus falou? Amai a eles, orai por eles, perdoai a eles. E ainda mais dentro das igrejas. Tem muitos até pastores, eu vou dizer aqui em nome de Jesus, tem até pastores querendo cobrar perfeição dos seus líderes, dos seus liderados. Não existe perfeição, em primeiro lugar. Outra coisa, meu Deus, o que acontece? Jesus, ele disse o seguinte para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, Jesus teve paciência com Pedro. A Bíblia diz o seguinte: nós temos que suportar, a Bíblia diz isso, temos que suportar os mais fracos na fé.
Eu não posso cobrar, irmã Leila, ouvintes da palavra de Deus, eu não posso cobrar uma atitude de uma estrutura emocional que eu já atingi na vida de um meu liderado, de uma ovelha minha. Não, em hipótese alguma. O nosso papel como pastores, como líderes, não é cobrar a perfeição. É estender a mão, é ajudar a pessoa a se levantar de uma situação de queda emocional, em nome de Jesus, né? E o papel de nós, liderança, em nome de Jesus, é fazer discípulos, né? Hoje em dia, fazer discípulos é uma expressão que às vezes é usada nas igrejas, mas pouco praticada, porque fazer discípulo não é fácil, né? Às vezes a gente faz o apelo na igreja, a pessoa aceita Jesus, mas nós não temos paciência de lidar com aquele ser humano que está por detrás daquela pessoa que aceitou Jesus. Então, uma das falhas gritantes das igrejas, das lideranças cristãs hoje em dia das igrejas, é o seguinte: eles pregam a palavra de Deus cobrando perfeição, mas eles não têm paciência de sentar com as ovelhas, muitas das vezes, e ensinar, biblicamente falando, como as ovelhas podem sim chegar, né, numa estatura, num nível emocional de perfeição. Chegar perto, porque perfeito só um homem esteve aqui na terra e foi 100% perfeito nas suas emoções. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim foi perfeito. E ele não cobrou perfeição dos seus apóstolos, dos seus discípulos, em hipótese alguma. Ele ensinava com amor. Ele repreendia com amor, não é? E Jesus veio fazer discípulo. Fazer discípulo é gastar tempo, é aplicar amor, é ter compreensão, é ter paciência no nome de Jesus. É o olho a olho. Sabe o que é fazer discípulo, irmã Leila? É chorar com aqueles que choram. É se alegrar com aqueles que se alegram. É ajudar o meu irmão que está fraco emocionalmente a carregar as cargas dele, em nome de Jesus. Quer ver uma coisa aqui? Tem pessoas que quando vê alguém se desanimar na fé, e essa pessoa para de frequentar os cultos, para de frequentar a igreja, é muito fácil algumas pessoas da igreja ficar criticando. E tem pessoas que dizem até assim, pastora Josiane: eu já sabia que aquela pessoa, ela ia se desviar. Meu Deus. Veja, já havia emocionalmente uma expectativa doente, miserável, não é? Daquela pessoa. Por quê? Se a pessoa já sabia, então por que ela não foi atrás antes de ver a queda espiritual de alguém? Vai lá, ajuda, oferece um jejum intercessório, oferece uma campanha de oração na casa da pessoa. Então, hoje em dia, nós estamos correndo um grave risco e perigo, né, nas igrejas cristãs, nas igrejas evangélicas. O que acontece? As pessoas, elas vêm à igreja emocionalmente feridas, destruídas. As pessoas vêm cheias de machucaduras, com traumas, né? E nós precisamos, em nome de Jesus, nos preparar e estarmos preparados, né, na nossa mente, nas nossas emoções, para a gente receber essas pessoas como elas são, receber com amor, com tolerância, com paciência, né? E deixarmos Deus nos usar, em nome de Jesus, para sermos um instrumento de Deus, para ajudar, para auxiliar aquela pessoa, passar pelo processo da cura emocional, de um amadurecimento emocional, e aquela pessoa se tornar, em nome de Jesus, uma rocha emocional na presença de Deus. Percebe que a Bíblia nos chama de carvalhos de justiça, né? Lá em Isaías diz, né? Vocês serão chamados carvalhos de justiça. Por que carvalho? Carvalho é uma das madeiras mais resistentes que existe. É uma das árvores mais resistentes que existe. Então, nós, emocionalmente falando, o Espírito Santo quer nos tornar, né, carvalhos de justiça. Agora preste atenção. Carvalho somente não serve, tem que ser carvalho de justiça. Coisa tremenda. Tem gente, irmã Leila, que está usando assim:
Deus vai fazer justiça. Eita Deus. Deus vai pesar a mão. Rabaço, Isso é oração de feitiçaria. Sarabadaço, Deus não quer pesar a mão em ninguém. Deus quer estender a mão para levantar o caído. Jesus disse o seguinte, aleluia. Jesus disse, ele não esmaga a cana quebrada. É Deus. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o morrão que fumega. Que significa isso? É aquele pavio que está soltando as últimas fumaças de esperança. As pessoas chegam na igreja assim, meu Deus do céu. Elas chegam na igreja soltando as últimas fumacinhas de esperança. E às vezes elas ouvem uma mensagem que Deus vai fazer justiça, que Deus vai pesar a mão. Irmãos, essa não é a mensagem de esperança que o mundo precisa ouvir. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Aleluia, glória a Deus. Jesus sentou na mesa de pecadores, de publicanos. Deus fiel. E quando ele estava sentado na mesa de roubadores, de publicanos, de pessoas que estavam vivendo à margem da sociedade, eram discriminadas. Os fariseus naquela época chegaram diante dos discípulos e disseram o seguinte: o vosso mestre está sentado na mesa dos pecadores, dos publicanos. E Jesus, conhecendo-lhe os corações, é o que me chama a atenção isso. Jesus, ele conhecia os corações. Como hoje ele conhece os nossos corações. Jesus disse assim: eu não vim para aqueles que estão salvos, mas eu vim para os perdidos. Eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Glória a Deus por isso. Então a igreja, ela não é só o corpo de Cristo. A igreja não é um templo de oração somente, casa de oração. A igreja é um hospital espiritual, é um hospital emocional. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto o poder do Espírito Santo aqui. Aleluia. Deus está nessa palavra, nessa mensagem, dando um alerta principalmente para as lideranças que estão me ouvindo. No nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, em nome de Jesus, oh, glória a Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, usarmos do nosso conhecimento, da justiça, a justiça de Deus. Eu vou explicar aqui, sou um pastor explicativo. A justiça de Deus, está na justiça de Deus, em primeiro lugar, o amor de Deus. O amor de Deus. Deus, ele é justo. Ele ama o pecador, em primeiro lugar. Ele ama o pecador. Deus ama o pecador. E por ele amar o pecador, o que acontece? Ele exerce perdão. Ele exerce perdão. Então, quando Deus, ele executa a justiça dele, a justiça de Deus tem etapas. Aleluia, glória a Deus. E uma das etapas da justiça de Deus é o amor de Deus. E o amor de Deus tem o que? Tem perdão. Tem um versículo da Bíblia glorioso, maravilhoso, lá em Isaías, que diz o seguinte, que Deus, ele espera para executar a sua misericórdia. Ele espera. O que ele espera? Ele espera a pessoa se arrepender. Então, antes de Deus condenar, ele dá a oportunidade para a pessoa, ele dá o tempo de espera, né? Quando Jesus chegou diante do poço de Jacó, em João capítulo 4, versículo 1 em seguida, a Bíblia diz que Jesus, cansado do caminho, ele sentou ali na pedra junto ao poço de Jacó. E a Bíblia diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria, porque Jesus sabia que ia chegar ali, irmã Leila, a mulher samaritana, que ia tirar a água do poço. Essa mulher teve 5 maridos, e o 6º homem que ela estava, não era o marido dela, atualmente falando, naquela época. Quando Jesus ficou frente a frente com ela, isso é maravilhoso. Jesus estava ali o quê? Exercendo a justiça de Deus. Ele estava exercendo o quê? O amor de Deus. Ele estava exercendo o quê? A misericórdia de Deus. Ele esperou a mulher chegar pacientemente. Glória a Deus. Ele estava cansado. Ele estava exausto. Aleluia, glória a Deus. E abra um parênteses aqui. Nós não podemos medir esforços para nós atendermos, ministrarmos o amor de Deus na vida de uma pessoa. No nome de Jesus.
E Jesus, ele pegou e ele fez o seguinte, ele ministrou ali o amor de Deus. Ele chegou diante daquela mulher, perdoou ela, salvou ela, não condenou ela. E isso é maravilhoso. Emocionalmente, Marlene, ela estava destruída, né? Ela vivia à margem da sociedade, porque ela era considerada, né, uma pecadora. Mas Jesus foi até ela. E Jesus revelou o amor de Deus, Amém. A justiça de Deus. E isso é maravilhoso. Amém. Então, eu agradeço a Deus, irmã Amém. Leila, por essa oportunidade. Amém. E eu me coloco aqui à inteira Amém. Disposição, no nome de Jesus, né? Segunda-feira, tá? Amém. Com o meu. Amém. Vamos voltar. Segunda-feira. Vamos voltar. Segunda-feira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para continuar. Amém. Em nome de Jesus. Viu, irmã Leila? Deus abençoe. Deus é fiel. Gente, é lindo. Eu vou só cumprimentar o pessoal aqui, pastor, a gente já começa, já termina aqui. Gente, olha aqui, ó, o pessoal tá amando a sua explanação, pastor. A Ana Souza tá falando, ó, a Ana tem uma aqui que ela sempre participa do nosso programa, ela fala assim, nossa, esse pastor precisa, esse programa precisa começar mais cedo, quando esse pastor estiver aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai voltar segunda-feira, viu, pastor? Amém. Segunda-feira, tá? Estaremos aqui, em nome de Jesus. Vai voltar segunda-feira. Ele vai voltar, viu, gente? Segunda-feira. Tá falando aqui, ó, tem uma tá pedindo aqui pro senhor, ó, pro senhor orar, que ela precisa dessa ajuda. Olha lá, deixa eu ver aqui, ó, tava lendo aqui, ó. Oh, meu Deus, Senhor, mostra aí. Olha lá, precisamos ser curados, que venhamos, ajuda outras pessoas, porque um cego não guia o outro. É a Zenaide que está falando, ó. Olha lá, tem uma aqui que falou que ela precisava de oração, pastor. Certo, vamos orar em nome de Jesus, né? Eu tô procurando aqui, preciso dessa... Olha lá, ó, Sheila Guzmão, ó. Preciso dessa cura, pastor, ore por mim. Amém, em nome de Jesus. Ele vai estar orando para você, viu, vamos Sheila? Orar. Nós vamos estar orando por você. Olha lá, a Cristina está falando assim que isso é uma mensagem de esperança, que nós precisamos. Deixa eu ver, ó. Está falando que o senhor fala com muita sabedoria, pastora Ana Souza. Amém. Olha lá. Olha lá, Gisele Henrique está falando assim, gostaria de pedir oração por minha vida profissional. Ó, pessoal... Ó, gente, Roseli, Valéria, Cristina, Ruth, Cristiana, Elaine, Sara, Sarinha, linda. José, nós vamos estar aqui orando, obrigado, Marleila, Bruno. Olha que interessante, Marleila, pode falar, Marleila, uma observação. A Ana Souza, ela está ouvindo a rádio, Deus abençoe ela você. Sempre ouve, ela é uma benção, ela. Ela disse assim, pastor explicativo mesmo, muitos nem sabem do que falam. Verdade. Falou tudo. Dani, Ana, obrigada de novo. Nilson, Gessilene, Sheila, Zenaide, Simone, Ruth. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada mesmo. Segunda-feira o pastor vai estar aqui. Tá, pastor Roberto? Eu quero que ele venha aqui. Eu fico, sabe, gente, eu fico muito feliz com a fidelidade do Senhor. Porque enquanto o pastor estava falando, ele estava narrando pregações, porque ele é um pastor, ele é um líder espiritual. E eu falava assim, dentro do que ele estava falando, pastor, ele estava crescendo uma ira dentro de mim, não contra o pastor, mas assim, tudo que você estava falando estava sendo coerente, mas dentro de mim estava havendo uma briga, porque eu falei, Senhor, ele fala isso, mas as lideranças, elas não estão ajudando o povo. Dentro de mim eu estava brigando com o Espírito Santo aqui. Eu falei, Senhor, ele fala isso, mas dentro eu estou vendo uma falcatrua dentro do evangelho. Não estão pregando isso, não estão ajudando o povo, não estão tirando o carrapicho das ovelhas, não estão ajudando, estão matando as ovelhas. Ele fala isso, aqui vai ser um programa, ele vai embora e vai cair no esquecimento e as lideranças vão continuar praticando outras coisas. E eu falei, Senhor, faz alguma coisa. E aí você começou a falar da liderança. Glória a então Deus. Você viu que a gente estava na mesma fiação. Eu estava aqui brigando com o Espírito Santo. Eu falei assim, não, a liderança tem que acordar. Na realidade, a igreja, ela tá doente, né? A igreja, ela tá precisada. E muitas vezes você olha para os irmãos, olha para a liderança e acha que está na mesma coisa. Exatamente, a liderança tem que acordar.
Porque as pessoas estão feridas, como Estão você feridas. disse, que quando uma ovelha sai da casa do Senhor, qual que é o papel? A pessoa que está lá dentro, ela fala assim, eu sabia que ela ia cair. Eu sabia que ela ia Deus, cair. ô glória! Eu sabia. Deus tá nesse Dentro lugar. de mim estava vindo uma briga com o Espírito Santo, porque eu tava sentindo a dor das ovelhas na hora que você estava falando. Certo. Sabia que eu estava sentindo o Espírito Santo me fez eu sentir a dor da ovelha. Eu falei, Senhor, ele tá falando, ele tá sendo duro com a palavra, amém, tem que ser mesmo. Mas as ovelhas, tem ovelhas que elas não têm culpa de estarem assim. Porque, como você disse, tem uma carga genética, tem uma carga cultural e tem uma carga espiritual. Porque o meu ministério, pastor, ele fala sobre legalidades, ele fala sobre maldições, entendeu? São todas essas bagagens que a gente carrega na nossa genética, que a gente faz de tudo aqui, ó. A gente procura psicólogo, procura líder espiritual, pede conselho, a gente procura andar no caminho. Mas há uma carga espiritual Com que certeza. prende a vida da pessoa, Sem dúvida. que ela não tem controle, entendeu? E isso dentro da casa do Senhor, não tem esses trabalhos dentro da casa do E Senhor. eu vou falar uma coisa... Você começou a dar uma... Você foi falando aí, você falou, o Espírito de Deus... Aqui tá ficando Irmã Leila, presta atenção. Eu sou um pastor, graças a Deus, há 27 anos, em nome de Jesus, né? E eu, em nome de Jesus, eu tenho um compromisso com Deus. Deus me levantou como pastor para falar a verdade da palavra de Deus. Goste quem gostar, não importa, não é? Então o que acontece? Às vezes, as lideranças, elas querem que as pessoas, elas se resolvam com as suas próprias forças. E sabe o que acontece também? Nós corremos um grave perigo nas igrejas de fazer um pré-julgamento das pessoas, né? A gente não quer saber, em primeiro lugar, como que a pessoa, por que a pessoa, ela está emocionalmente doente, enferma, ela está com dificuldade de ser quem realmente Deus quer que ela seja. E aí eu vou agora rasgar o verbo aqui em nome de Jesus como pastor e dizer o seguinte: tem pessoa, até uma termologia, um termo muito comum que é usado no meio evangélico, no meio cristão. Eu não vou orar por aquela pessoa, senão eu vou pegar o vento dela para mim. Aquela pessoa que se vire, ela que pague o preço dela sozinha. Depois eu vou sofrer retaliações espirituais. Misericórdia. Se Jesus pensasse desse jeito, nem na cruz do Calvário ele teria morrido. É verdade. Porque eu e você, ouvinte da palavra de Deus, nós precisamos se colocar no lugar do outro. Porque é muito fácil, Jesus falou assim: antes de você observar, né, o cisco que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no seu olho. Então, a gente quer cobrar perfeição, mas nós não somos perfeitos, não é? A gente quer cobrar espiritualidade na vida de uma pessoa, e às vezes nós mesmos não somos espirituais. Então é muito fácil cobrar, é muito fácil apontar o dedo. Agora, pastora Leila, eu quero me colocar também à disposição, se a senhora permitir, em nome de Jesus. Claro. Passar aqui, não é? O meu contato, em Pode nome de passar, Jesus. pastor. E essa conferência de saúde emocional que nós ministramos na igreja, eu e a minha digníssima esposa, que eu acredito que ela está ouvindo agora, não é? A minha esposa Iolanda, a minha amada esposa, uma bênção na minha vida, que também é uma pastora, uma mulher de Deus, não é? Essa conferência de saúde emocional, ela tem alguns assuntos. Então eu vou falar os assuntos aqui rapidamente, em nome de Jesus. Olha, são 2 módulos, né? O primeiro módulo é a minha esposa que ministra, e o segundo módulo sou eu que ministro, né? O primeiro módulo diz assim, definindo saúde emocional, as origens das doenças emocionais, compreendendo o ser humano. Olha que coisa linda, que tema maravilhoso. Aí vem educação emocional, protegendo nossas emoções, como alcançar saúde emocional, atitudes que valorizam a vida. Todos precisam de saúde emocional e recebendo saúde emocional. Não é? São 9 assuntos que a minha esposa ministra. Depois entra
a minha ministração, que é mais pesada, né? Aí nós vamos para a raiz, né, do problema. Diz assim, ó: santificação da alma, compreendendo a mente, compreendendo a vontade, conflitos nos sentimentos, pensamento, campo de batalhas no pensamento, né? Transtorno de conduta, lidando com ressentimentos, lidando com a solidão. Tem pessoas que ela é cercada de pessoas em volta dela, mas emocionalmente falando, ela se sente só. Isso é sério, acontece nos nossos dias. E o resultado da saúde emocional. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou deixar... Isso, dá licença, pastor. Isso a gente... Nossa, pastor, a gente precisa... Segunda-feira a gente vai continuar falando sobre isso aqui, então. Glória tá? a Deus, amém. Se quiser trazer sua esposa para Amém. participar... Vou trazer minha esposa em nome de Jesus. Traz a sua esposa segunda-feira e a gente vai falar sobre esse módulo aqui, ó. Amém. É porque a gente não combinou, né, pastor? É verdade, é. Vai ter muita coisa. Não, mas segunda-feira eu Glória quero a que o Deus. senhor venha, o senhor traz a sua esposa e Amém. nós vamos falar sobre isso aqui. Em nome de Jesus. Gente, o programa já passou da hora, tá? Ó, vocês desculpa aí ter passado da hora. Desculpa nada, porque Deus falou. Vocês gostaram, né? É bom, né? Quando Deus fala, o negócio flui. Ó, gente, obrigada pela participação de vocês, tá? Segunda-feira nós vamos estar aqui com o pastor de novo, a esposa dele vai estar aqui com a gente também. Nós vamos continuar nesse assunto, falando sobre todas essas definições aqui que o pastor falou do módulo 1 e do módulo 2, tá? E você participa e fica aí em espírito de oração, porque segunda-feira você vai ser curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque nós vamos estar orando, eu vou estar orando pela sua vida, o pastor também eu creio que vai estar orando. Amém, em nome também de por Jesus. essas pessoas que estão assistindo, e Deus vai entrar na sua ferida, na sua solidão, Em nome de Jesus. vai entrar na sua vida espiritual, vai entrar na sua vida emocional, familiar, aonde Deus não, para ele não tem limitação para ele entrar, ele entra no lugar que ninguém consegue entrar. Então você fica aí, segunda-feira você fica com a gente para assistir esse programa de novo. Pode falar, pastora? A glória. Não, eu sou apresentadora do Essa programa. mulher é uma Meu bênção. Senhor da glória. Eu amo ela de paixão. Onde a gente estava falando tudo isso. Eu só quero mandar um beijo pro pastor Rinaldo, que ele tá ouvindo lá de Limeira. É pra isso que você me interrompeu? Ele também tem o mesmo segmento do pastor Roberto. Ele é uma bênção. Na realidade, o que nós estamos falando aqui é muito complexo e tem muito conteúdo. O pastor Roberto está pedindo para passar o telefone dele, é 98807755001. Esse é o oi. Depois 988581062. Olha aí, Jesus. Então nós temos que estar ligado aqui. O pastor Roberto vai estar à disposição. Ele foi meu convidado especial porque Obrigado, ele pastora é uma Josiane. bênção. E a Leila também. Hoje, Leila, eu não falei, mas eu só comi da palavra de Deus, que tudo que foi falado aqui tá ligado no céu. Amém. E isso que foi falado aqui ontem foi falado no culto que nós somos ontem. ontem o pastor falou Tá sobre na isso. ligação, tá na fiação, fiação. tá Glória a dentro Deus. do mistério. Antes da gente chegar na igreja, já estava Nós conversando estávamos sobre tomando isso, café, né? nós estávamos conversando sobre isso. Amém. Porque muitos estão com um sorriso no rosto, mas com uma alma doente. Isso serve para os pastores, missionários, isso serve para a igreja. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão ligados aí. Sara, Elaine Correia, tudo de Limeira, meu pessoal da igreja Cristo Salve, eu amo de paixão. É a igreja onde eu fui nascida, fui criada, fui liberta. Se eu contar um dia meu testemunho aqui, Ela vai eu contar, vou contar. ela vai contar. Glória. Glória a Deus. Pastor, obrigada pela sua presença. Segunda-feira eu quero você aqui com a sua esposa. Tá? Amém, irmã Leila. Deus abençoe. Uma honra para mim, em nome de Jesus. Eu sempre falo com Deus que a oportunidade que Deus me concede em poder falar do amor dele, da palavra dele, para mim é um presente divino. Em nome do Senhor Jesus, tá? Me coloco Amém. à inteira disposição. Eu quero mandar um beijo no coração do bispo José Paulo Mafor, da bispa Maria Vanilda Mafor, lá de Aracaju, Sergipe. Falou aqui. Exatamente, falou aqui. eles estão ouvindo. E eu quero, a Bíblia diz assim: dai honra a quem honra. Eu quero honrar eles e dizer em nome de Jesus que tudo que eu sei hoje, né, a nível de saúde emocional, de cura interior, é porque eu aprendi com eles, em nome de Jesus. Amém. Eu fui um co-pastor deles,
né, nos anos 1998 a 2001, lá em Vitória do Espírito Santo, irmã Leila. Então, eles são uma bênção, eles estiveram ministrando esse final de semana inteirinho na vida de um casal de pastores que nós enviamos para Aracaju, Sergipe. Foi algo sobrenatural. Bispa Maria Vanilda, a senhora é uma mulher de Deus, instrumento divino para curar casamentos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Deus abençoe. Deus. Espírito. Gente, obrigado aí. Ai, meu Deus do céu. Tá. Agnes, Thaís, Marisa. Ah, Marisa. Beijo, Marisa. Marisa é minha amiga. Gessilane, Zenaide. Sheila, Simone. Quem mais? Rinaldo. Deixa eu ver. Aqui tem bastante repetido aqui. Ai, pessoal. Oh, meu Deus. Gisele, Cristiana, Eliseu, Ana Souza, Gessilene. Deixa eu ver. José Francisco. Pessoal, um beijo pra vocês. Obrigada da participação de vocês. Compartilha aí, tá bom? Esse link aqui com as pessoas que estão precisando ouvir. Segunda-feira o pastor Roberto vai estar de volta aqui. Nós vamos continuar falando de saúde emocional. Você esteja aí colaborando conosco, porque você é o nosso colaborador. Obrigado pela atenção de vocês. Um bom dia, uma boa semana. Que nunca falta a presença de Deus na sua vida. Pode faltar tudo, menos a presença do Senhor. Amém? Beijão. Fica com Deus.